Após denúncias de supostas irregularidades no leilão de arroz pela Companhia Nacional de Abastecimento, o presidente da CONAB, Edgar Preto, anunciou a anulação do ato. 263 mil toneladas haviam sido compradas para, segundo o governo, suprir a falta de abastecimento em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. Mesmo com a Confederação da Agricultura afirmando que o país não corre riscos de ficar sem o cereal. Assunto, claro, para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Tiago, bem-vindo. Não teria algum erro nessa questão aí? Ou seja, algo de errado estava acontecendo nesse certame ou não? Boa noite, Andréia. Boa noite à nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Como diz aquele trocadilho, algo de errado não está certo nesse certame, né? E justamente isso me faz lembrar, né, aquela situação na pandemia aqui de Santa Catarina, onde houve compras de respiradores fantasmas que nunca vieram. Inclusive, até hoje o dinheiro não foi totalmente devolvido. E quando se foi investigar o caso, se descobriu que quem comprou, ou seja, quem vendeu para o Estado e comprou lá na China os respiradores, foi uma casa de massagem lá no Rio de Janeiro, né? Bom, é desse tipo de situação que a gente precisa investigar e sempre denunciar para que não ocorra mais. E é isso que a gente vai falar agora sobre esse caso, agora envolvendo o arroz do governo federal. O que não faltou foram avisos ao governo de que esse ato, até agora não justificável, não deveria ser realizado. Mas agora, com essas denúncias que nós mostramos aqui na sexta-feira passada, parece que algumas peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Empresa com capital social aumentado 7 dias antes do pregão, militantes do partido do presidente do Edgar Preto fazendo parte do quadro social de empresa vencedora e todas, eu disse todas, sem histórico algum para a importação desse tipo de produto. É bom a gente lembrar que o Edgar Preto foi candidato a governador pelo Rio Grande do Sul nas eleições de 2022 e ficou em terceiro colocado no primeiro turno. Bom, voltando ao arroz, o que me chama mais atenção é a justificativa que deram que o procedimento foi anulado para ter um melhor ajustamento, ou seja, para ser melhor ajustado. Oi? Esse ato, gente, teve até queda de secretário no alto escalão do Ministério da Agricultura. Ou seja, como diz o ditado, tem boi na linha. Neri Geller, secretário de Política Agrícola, foi demitido, mas a corretora de um assessor dele está envolvida no leilão e vai continuar participando caso o governo continue fazendo, e Edgar Preto já disse que vai ser retomado. Ele deixou o cargo à disposição do governo federal. Claro, ele pesou na balança o que teria mais vantagem econômica, continuar no governo ou assessorar uma empresa para ganhar esses milhões aí de reais na negociação com o governo federal. Vejam que a história é sempre a mesma. Antes era na Petrobras, agora eles querem fazer a maracutaia até com a desgraça da população, nesse caso dessa catástrofe climática envolvendo o Rio Grande do Sul. Esse envolvimento desse secretário é no mínimo estranho, para a gente não dizer outra coisa. E além disso, essa desculpa de que a compra é para o arroz não aumentar é balela. O arroz já estava em alta e o governo tem poder de, em acordo com os produtores, criar subsídios, reduzir impostos, enfim. Com esses 416 milhões de reais, dá para implantar política relativa à equalização dos preços. Inclusive, o próprio governo está destinando 100 milhões para isso. Mas vejam, o governo federal prefere mandar 400 milhões para fora, ao invés de ajudar com 100 milhões o produtor local. Sem falar que aquele arroz que Lula quer vender com a embalagem dele, à lá estilo Hugo Chávez, né? Porque isso é só em país comunista, não é da mesma qualidade que o arroz que nós produzimos aqui. E com as condições que são produzidos na Tailândia, os produtores nacionais dizem que garantem preços bem mais acessíveis. Até porque os defensivos agrícolas usados lá são proibidos aqui. Esses mesmos defensivos que a Marina Silva e a turma ambiental tanto criticam são usados para o cultivo desse arroz que está empapado nas mãos do governo Lula. Eu
prefiro o nosso arroz aqui, que é mais soltinho. E ainda falando do Rio Grande do Sul, notícia destaque no nosso site, para a gente encerrar, né? É sobre a inflação em Porto Alegre e o governo precisa mexer os pauzinhos. Vamos ver aqui no nosso telão, a inflação em Porto Alegre é quase o dobro da média nacional. O índice é o quarto maior entre as capitais pesquisadas pelo IBGE. Não está fácil viver em Porto Alegre, capital dos gaúchos, depois dessa enchente. Para vocês terem uma ideia, o índice lá chegou a 0,87%, quase o dobro do índice nacional, que ficou em 0,46%. Mais um pouquinho para baixo, a gente vê que a batata inglesa está puxando esse índice com 23,94% e, pasmem, o gás de cozinha 7,39%, que impacta muito, né, na cesta básica do gaúcho, principalmente que mora ali na região metropolitana. A gasolina também teve inflaçãozinha aí de 1,8%. É pouco comparado, mas no fim das contas no bolso dá bastante impacto, né? Então é nessas políticas que o governo tem que estar focado nesse momento. Batata inglesa faz parte, inclusive, do Ministério da Agricultura. Alô, Preto, tem que mexer as canetas, tem que organizar a casa e focar no que impacta. O arroz, os produtores já estão falando que não vai faltar. E o que a gente fica indignado é que eles cismam na mesma tecla, sempre na mesma tecla, que vão fazer esse leilão novamente. E aí a gente fica agora pensando quais são as empresas que vão participar, né? É isso aí, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos.